Olá, crianças! Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Vocês estão bem? Eu espero e desejo que sim. Eu tô bem, graças a Deus, né? Preparados para mais uma aula? Hoje o nosso assunto vai ser sobre a maior demonstração de amor de Deus para conosco. Deus nos deu o seu Filho unigênito para morrer por nós, né? O Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, né? Ele morreu por mim, morreu por você. Vocês já devem conhecer essa história, mas como a tia Pri falou, a palavra de Deus ela se renova, né, a cada dia. Toda vez que a gente lê as escrituras, toda vez que a gente estuda, a palavra vem direto, né, ao nosso coração, falando com a gente, né, de acordo com o momento que você vive, sabia? Ele vem com respostas, é maravilhoso. Mas vamos começar com a nossa oração. E a nossa participação especial de hoje é o nosso querido Lucas. Vamos lá, Lucas, pode orar. Paz, pessoal, vamos para a nossa oração. Pai, meu querido Pai, que o Senhor abençoe a vida de cada uma criança que está assistindo esse vídeo. Que o Senhor crie uma barreira contra a família dela, que eles não peguem esse coronavírus, meu Pai. Que o Senhor abençoe os médicos que estão lutando contra esse coronavírus. Que o Senhor põe cada médico, cada enfermeiro uma barreira em frente a eles, que não pegue coronavírus, meu Pai. Pai, que o Senhor cure cada família, meu Pai, que está com esse coronavírus, meu Pai. Pai, que o Senhor abaixe esse número que está tão alto dos mortos, meu Pai. Pai, obrigado por estar fazendo essa aula. Abençoe a vida da tia Ana, que está fazendo a aula. Meu Pai, que o Senhor abençoe a vida da tia Ana, da família dela, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para a família dela e para ela. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada, Lucas. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a morte de Jesus, né? Que foi a grande demonstração de amor, do amor de Deus pela minha vida e pela sua vida, tá? Então, depois da última ceia que Jesus teve com os discípulos, Jesus chamou Pedro, Tiago e João para irem com ele até o jardim do Getsêmani. Chegando lá, Jesus pediu para que eles orassem, né? Junto com Jesus. Jesus se afastou um pouquinho deles para orar também. E aí, nessa oração de Jesus para o Pai, a gente vai ver, tá em Mateus 26:39. Eu vou ler para vocês. Ó, a Bíblia, a nossa Bíblia, a minha Bíblia, né? E tá aqui, ó, Mateus 26:39. Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja feita como eu quero, mas como tu queres. Jesus sabia tudo o que ele ia passar, o que ele ia sofrer. Na verdade, desde o início, né? Jesus sabia o porquê que ele veio. Jesus veio para isso, para nos salvar, para nos dar o direito, né, da salvação. Então, Jesus aqui, ele estava muito aflito, mas aí você pode perguntar, mas Jesus aflito não é o Filho de Deus, né? Sim, mas Jesus veio aqui como homem, né? Sujeito aos mesmos sentimentos que eu, que você. Ele poderia ter pecado e não pecou. Então, ele sentia dor, ele sentia medo. Tudo que nós sentimos, Jesus sentia, né? Enquanto ele estava aqui como homem, tá? Então, Jesus naquele momento, ele sabia
tudo que ele ia passar, tudo que ele ia sofrer, ele ia morrer. Imagina a dor, o sofrimento de Jesus, de saber o que ele ia passar. Terrível, né? Pois então Jesus estava muito aflito, e a Bíblia fala que quando Jesus estava ali orando, ele chegou num momento de aflição tão grande que ele começou a suar gotas de sangue, né? A medicina explica isso, né? Quando a pessoa está numa ansiedade, numa aflição muito grande, os vasos, né? Superficiais, né? Os que estão mais perto da pele, eles se rompem e sai, né? O sangue, né? Só uma aflição muito grande pode fazer isso. Então Jesus estava sofrendo demais naquele momento, né? Tanto é que ele pede ao Pai: Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice, né? Mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade, né? E a vontade do Pai qual era? Era que nós fôssemos salvos, e só Jesus é que poderia fazer isso. Só Jesus, só através de Jesus é que nós podemos ter acesso ao Pai, né? Só através de Jesus é que nós podemos sonhar com a eternidade junto com Deus Pai, junto com Deus Filho, que é Jesus, entendeu? Né? Então ali Jesus estava sofrendo muito, e aí ele, depois da oração, né, ele voltou para conversar com os discípulos e viu que os discípulos estavam dormindo. Acredito que Jesus ficou meio decepcionado com eles, né? Porque Jesus tinha chamado eles para orar, mas eles estavam muito cansados, né? Mas Jesus falou para eles assim: puxa, chamei vocês para orarem comigo e não puderam orar uma hora sequer, né? Mas os discípulos estavam ali dormindo. Jesus voltou para orar então e ficou ali no momento de oração, né, com o Pai, pedindo força. E nós, né? Nós vemos em vários estudos que nós estamos fazendo, em várias aulas, né, que Jesus sempre se dedicava à oração. Por quê? Por que a oração é importante? É muito importante, né? Porque é através da oração que você abre o seu coração para Deus, que você fala das suas necessidades, né? Que você também ouve a palavra de Deus, né? Como é que você quer ter um relacionamento com uma pessoa se você não conversa com a pessoa? Se você não conhece, não se dispõe a conhecer, né? E também não se dispõe a ser conhecido, entendeu? Então, quando nós conversamos com o Pai, com Deus, Ele tem a oportunidade de entrar no nosso coração, nós podemos falar daquilo que nós sentimos, e Deus quer um relacionamento com a gente, né? É impossível você ter amizade com alguém sem conhecer, sem conversar, não é verdade? Então, nós precisamos também seguir o exemplo de Jesus, orar. Precisamos orar muito, sabe? E também não orar só para pedir, não. Você entendeu? A gente precisa orar porque nós queremos a comunhão com o nosso Pai, não é? Nós queremos saber o que Ele quer pra gente, o que Ele quer que a gente faça, né? Como Jesus colocou diante de Deus uma situação que Jesus sabia que ia passar, mas com certeza, se tivesse oportunidade, né, de Jesus não passar por aquela situação, Jesus não passaria, porque quem quer sofrer? Ninguém quer sofrer, nem Jesus queria sofrer, mas era necessário que Ele passasse por aquilo, e Jesus obedeceu a Deus. Olha, então, que a oração seja mais presente na nossa vida, entendeu? Ore mais. Se você quer comunhão com o Pai, se você quer saber o que Ele quer de você, ore, busque mais a presença dEle, certo, crianças? Isso é muito importante. Não dá para dizer que somos cristãos, que amamos a Deus, que amamos a Jesus, se não oramos, tá? Então vamos continuar com a nossa história. E aí Jesus estava lá então
orando, de repente chega Judas, né, o discípulo que o traiu, e com um monte de soldados, né? E Judas deu um beijo em Jesus. Olha, por que deu um beijo em Jesus? Porque para que os soldados reconhecessem quem era Jesus, Judas então falou: olha, eu vou beijar Jesus, então aquele que eu beijar, vocês têm que prender, né? Então foi isso que aconteceu. Judas chegou, beijou Jesus e Jesus fala para Judas: Judas, você me trai com um beijo. Olha, porque beijo a gente vê como uma demonstração de amor, não é verdade? Mas não nesse caso, né? O beijo nesse caso foi uma demonstração de traição. Bom, e aí naquele momento os soldados iam levar Jesus, e aí Pedro se revoltou naquele momento. Pedro levantou e Pedro pegou a sua espada, foi lá e cortou a orelha de um dos soldados que estava aprisionando Jesus. E aí Jesus naquele momento falou: não, Pedro, não é assim não. Todos aqueles que usam a espada para matar vão morrer da mesma forma, entendeu? E Jesus inclusive fala para Pedro: Pedro, se eu quisesse, eu pediria para o meu Pai enviar anjos para me salvar. Mas como se cumpririam as Escrituras? Entendeu? Então Jesus poderia ter falado: Deus, manda os anjos, eu não quero passar por isso. Jesus poderia ter feito isso, mas ele não fez. Por quê? Porque ele sabia que aquilo tinha que acontecer por minha causa e por sua causa. Enquanto Jesus repreendia Pedro, Jesus colou a orelha do soldado. Mais um milagre. Jesus então é levado ao sinédrio para ser julgado pelos líderes religiosos. Quando Jesus foi preso no jardim do Getsêmani, todos os discípulos fugiram, com exceção de Pedro, que seguiu Jesus de longe. Enquanto Jesus estava sendo julgado, por 3 vezes Pedro foi reconhecido como sendo discípulo de Jesus, mas Pedro negou até que o galo cantou. E aí Pedro se lembrou do que Jesus havia dito na ceia, de que antes que o galo cantasse, ele negaria Jesus por 3 vezes. Pedro então se entristeceu muito e chorou amargamente. Os líderes religiosos não poderiam condenar ninguém à morte. Então levaram Jesus ao governador Pilatos, que também deveria julgá-lo. Pilatos queria soltar Jesus, pois achava que ele era inocente, mas as pessoas gritavam: crucifica, crucifica! Pilatos pensou que poderia haver uma revolta do povo e por isso entregou Jesus para ser crucificado. Jesus foi condenado à morte, né? Jesus sofreu como nunca ninguém sofreu, como nunca ninguém vai sofrer. O que Jesus sentiu ali na cruz do Calvário, durante, até mesmo antes de chegar na cruz, né? Ele foi açoitado, ele apanhou, ele foi humilhado, arrancaram as suas vestes, bateram nele, muitas coisas que a gente nem imagina o que ele passou, né? Mas ele passou. E aí então deram a cruz para Jesus carregar, depois de apanhar muito. Então Jesus foi posto na cruz e lá, enquanto ele estava sofrendo muito, né? Muitas pessoas estavam lá, inclusive os líderes religiosos, e com Jesus também tinham 2 criminosos, né? 2. Jesus, os 2 criminosos, né? E um deles fala:
olha, se o Senhor é Cristo mesmo, desce daí, se salva e salva-nos, né? E o outro fala assim, mas nós estamos aqui porque merecemos, somos criminosos, mas ele não, e ele fala assim para Jesus, Jesus, lembre-se de mim, né? Quando o Senhor entrar no seu reino. E aí Jesus, mesmo naquele momento difícil para ele estava sofrendo, ele prestou atenção no que esse criminoso falou e Jesus falou o seguinte para ele, olha, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Ai, que lindo, não é verdade, crianças? E todos que estavam ali, todos os líderes religiosos, eles falaram, olha, se você é Deus, desce daí, se você descer daí, a gente vai acreditar, né? E Jesus falava para Deus, Deus, Pai, perdoa o pecado deles, eles não sabem o que estão fazendo. Olha que demonstração de amor. Em todo momento Jesus é bondoso, Jesus é amoroso, né? Mesmo sofrendo, que a gente possa sempre aprender, Senhor, com Deus, com Jesus, com a demonstração dele de amor por nós. Crianças, então vamos falar um pouquinho sobre a cruz, o significado da cruz, né? Vocês sabiam quem é que deveria estar lá? Pois eu vou mostrar. Eu. E tem mais. Você. Nós é que pecamos, nós é que erramos, né? Então nós é que deveríamos estar lá. Jesus não pecou em nada. Jesus foi santo. Enquanto Jesus esteve aqui na terra, em momento nenhum ele pecou. Então, ele não merecia todo esse sofrimento que ele viveu. Mas ele passou por isso, ele decidiu passar por isso, por minha causa, por sua causa. Tá? Então, ao invés de nós estarmos ali pregados, sofrendo, o nosso Deus, o nosso Pai mandou o seu Filho unigênito para que ele sofresse no nosso lugar, para ele morrer no nosso lugar. Jesus foi o nosso Cordeiro enviado do céu pelo nosso Pai. Entendeu? Então é por causa do sangue de Jesus, foi por causa da morte de Jesus, foi por causa do sacrifício de Jesus, e só por isso é que nós temos direito à salvação, a morarmos com o Pai no céu, entendeu? A vida eterna. Então é Jesus. E Jesus, quando ele estava na cruz do Calvário, a Bíblia nos diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todo o nosso pecado. Louvado seja nosso Senhor, né? Era quase meio-dia quando as trevas cobriram toda a terra e ficou assim até as 3 horas. Quando Jesus gritou ao Pai, conforme está escrito na Bíblia, em Lucas capítulo 23, versículo 46, Jesus fala assim: Pai, em suas mãos entrego o meu espírito. Jesus então abaixou a cabeça e morreu. Morreu por mim, morreu por você. Quando Jesus morreu, a terra toda estremeceu. E aí descobriram que Jesus realmente era Filho de Deus. Mas já era tarde. Tinha um homem muito rico, se chamava José de Arimateia. Em
Então José de Arimateia foi até Pilatos, né? Ele era um homem muito influente, José de Arimateia. Então ele foi até Pilatos para pedir o corpo de Jesus. E Pilatos permitiu, né, que eles ficassem com o corpo de Jesus. José de Arimateia, junto com Nicodemos, pegaram o corpo de Jesus, enrolaram o corpo de Jesus em um linho fino, em um pano, né, um tecido fino, e colocaram o corpo de Jesus dentro desse túmulo. E com uma pedra muito grande, eles taparam a entrada do túmulo. E ali o nosso Senhor Jesus ficou. Então, no dia seguinte, um líder religioso foi conversar com Pilatos, né? Porque queria que Pilatos colocasse guardas ali no túmulo de Jesus para que ninguém pudesse roubá-lo. E assim Pilatos fez, mandou guardas para guardar ali o túmulo de Jesus. Memorização. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Mas a história não termina por aí não, né? A gente sabe o que vai acontecer depois, mas isso é uma outra aula, tá bom? Meus amores, que Deus abençoe muito a vida de vocês. O meu bicho preferido entre todos é o cordeiro e vou dizer porquê. O meu bicho preferido entre todos é o cordeiro e vou dizer porquê. Ele é branco, tão fofinho, ele é puro, tão macio, mesmo se alguém nele bater. E a Bíblia conta que Jesus é como um cordeiro, quer saber por quê? A Bíblia conta que Jesus é como um cordeiro, vou dizer por quê? A Bíblia conta que Jesus é como um cordeiro, vou dizer por quê? Ele é bom sem nada errado, ele é puro e tão manso até na cruz, não reclamou. Ele não era o culpado, mas morreu por meu pecado, vida quer me dar. Esse é o maior amor do mundo. Jesus morreu pra me salvar. Esse é o maior amor do mundo. Jesus morreu pra me salvar. Esse é o maior amor do mundo. Jesus morreu pra me salvar. Esse é o maior amor do mundo. Jesus morreu pra me salvar.